Tô aqui de volta no Ao Vivo da Pindaíba, essa série de vídeos que conta por que viver na Pindaíba do salário mínimo deu uma importância grande para os discos ao vivo não só na minha coleção de discos, mas na minha percepção de como ouvir música. Quem quiser saber a história com mais detalhes, tem lá bem detalhado no primeiro episódio. E a gente não vou ficar repetindo essa história não, mas dá uma olhada lá no primeiro episódio que está tudo explicadinho. Bom, depois do LED e do Deep Purple, nós chegamos no Black Sabbath. Black Sabbath era provavelmente a minha banda de rock mais pesado favorita nessa época. E o que acontecia é que o Black Sabbath não tinha um disco ao vivo decente. Em 82. Eles tinham lançado em 80 o Live at Last, uma gravação de 1973 durante a turnê do Volume 4. E era um disco que era oficial, mas não era. Ele era oficial da gravadora, mas não tinha autorização da banda para ser lançado. Então era uma coisa meio pirata, né? Era um treco meio maluco. A gravação do disco não era legal e principalmente eu tinha ouvido bastante o Live at Last de amigos, e eu achava a performance do Black Sabbath bem fraca mesmo. Era um disco que não me entusiasmava de jeito nenhum. Esse disco ele foi refeito, remasterizado e relançado depois com o título de Past Lives. Tem até uma versão que é um álbum duplo, com mais músicas do que tinha no Live at Last. E esse disco, recentemente, eu sentei para ouvir e realmente, cara, não tem jeito. Mesmo remixado, com som melhor, uma produção bacana, capa bonita e tal, o disco, a performance é bem fraca mesmo, não gostei. E aí a gente ficava naquela. Quando chegou em 82, em novembro de 82, essa história toda que eu estou contando começou em 82. Em novembro de 82, o Ozzy lançou um disco ao vivo, que chama Speak of the Devil, só com músicas do Black Sabbath. E aí o que rola, cara? O disco foi gravado meio que por uma pressão para o Ozzy conseguir garantir uma coisa de direitos autorais. Eu nunca entendi direito essa história. E na época que decidiram gravar esse disco, o Randy Rhoads não topou gravar o disco. Ele não queria gravar um disco só com músicas do Black Sabbath. Ele dava muito valor para o trabalho que ele tinha feito na banda do Ozzy. E parece que rolou uma briga federal dentro da banda. O Ozzy encheu a cara, demitiu todo mundo. Depois foi lá, falou que não demitiu. E a banda acabou e desacabou. E no fim das contas, o Randy Rhoads fez um acordo de que ia gravar o disco, mas saía da banda logo em seguida. Só que essa gravação não chegou a acontecer, né? O Randy sofreu aquele acidente, morreu, e eles tiveram que levar o projeto para frente sem o Randy Rhoads. O Ozzy montou uma banda com Brad Gillis na guitarra, no lugar do Randy Rhoads, gravaram o disco. E apesar do disco ter uma capa impactante, com o Ozzy com um monte de carne crua dentro da boca, mostrando as tatuagens na foto, etc e tal, era um disco também que não me empolgou de jeito nenhum. Sabe, ele parecia que estava sendo tocado de má vontade, sempre me deu essa impressão, o Speak of the Devil. Então eu estava lá nesse, não tem um Black Sabbath legal pra gente ver, pra gente ouvir, um Black Sabbath ao vivo. E eis que o Black Sabbath lança em dezembro de 82 esse disco aqui. Live Evil. Live Evil é um disco bem legal. Ele foi gravado pelo Black Sabbath, já na formação com o Ron James Dio no vocal, na turnê do Mob Rules, em 3 shows que eles deram nos Estados Unidos. E é um disco bacanaço. A performance é muito legal. Eu gosto muito do Dio nos vocais, ele cantando as músicas antigas, as músicas que tinham sido lançadas com o Ozzy, se deu bem. Muita gente não gosta, muita gente critica, eu achei super legal. Por ser na turnê do Mob Rules, tem músicas, o Mob Rules era um disco que eu estava ouvindo muito, que tinha sido lançado no ano anterior, e por ser na turnê do Mob Rules, tinha músicas que eu gostava muito, O disco abre com uma versão pauleiraça de Neon Knights. Que é fera demais, é uma música muito pauleira, muito pesada.
E vai nessa toada, eu achei super bacana. Além do disco me agradar muito, essa capa aqui, eu acho fantástica, cara. Fantástica. Ela tem os desenhos, cada desenho representando uma música. Você vê ali o Paranoid, o Neon Knights, o Mob Rules, War Pigs, Voodoo, Heaven and Hell. Tá tudo ali. E o desenho é bacana, um desenho bonito. Né? Na época me chamou muita atenção essa capa. E a gravação super legal. E, bom, caí de cabeça no Live Evil assim que eu tive grana para comprar. Esse disco dizem que teve uma briga federal do Dio e com o resto da banda. O que diz que culminou a confusão foi que o Tony e o Geezer não apareceram para as primeiras sessões de mixagem e o Dio estava lá ouvindo as músicas e dando palpite, põe isso mais alto, põe isso mais baixo, etc e tal. Quando o Tony Iommi apareceu na gravação, o engenheiro disse para ele assim, cara, o Dio estava aqui e tal, teve umas músicas que ele pediu para aumentar o vocal, o Tony ficou puto, porque já tinha uma treta de que o Dio estava montando a banda dele para lançar o disco solo, que viria a ser o Holy Diver, e o pessoal estava insatisfeito, um chamou a mãe de rapariga e aquela coisa toda, o Dio saiu da banda no meio da mixagem do disco, antes do lançamento. Então, assim, teve um clima ruim, mas aparentemente foi depois da gravação. Esse clima ruim não impactou na gravação. É um disco muito bacana, representativo da carreira toda do Black Sabbath, né? Desde a época do Ozzy. Não teve, o Ozzy, quando voltou para a banda, nunca se dispôs a tocar as músicas do Dio. O Dio, depois que voltou para a banda, que acabou não sendo Black Sabbath, acabou sendo Heaven and Hell, não podia tocar as músicas que o Ozzy cantava. Essa treta de é meu, não quero, não vou, e por aí vai. Mas Live Evil é um registro super legal do Black Sabbath ao vivo, vale muito a pena, tem coisas fantásticas aqui. O pessoal não gosta muito do Heaven and Hell, porque tem gente que critica, porque o Dio ficava chamando o pessoal para cantar, o público para cantar e tal, mas a versão de Mob Rules nesse disco é fera, a versão de Neon Knights nesse disco é fera, e assim, vale a pena, é um disco para você pegar, colocar e ouvir todinho, bem representativo da carreira da banda. O som do disco é muito legal, a gravação é muito legal até hoje, né? Independente de ser os remasters ou não, eu achava o original muito legal, o original que eu já não tenho mais, vocês viram que esse aqui é CD, eu já não tenho mais o LP. Estou atrás de um LP para comprar, mas ele está meio sumido, não sei se está fora de catálogo. Os que eu acho usados para comprar, o pessoal passou lixa d'água 30 em cima do disco, as capas tudo rasgadas, etc. Então ainda não tem um. Mas o disco está disponível nos streams facilmente, fácil de ouvir, vai estar aqui na nossa lista do Ao Vivo do Apindaíba, na nossa playlist, e vale a pena, cara. Se você conhece Black Sabbath, senta lá, e não conhece esse disco, senta lá e escuta, que vai ser legal. Se você já conhece esse disco e não ouve há muito tempo, você vai se lembrar e vai gostar. Beleza? Estou aqui, então era isso o recado que eu queria dar do Black Sabbath Live Evil. Vai lá, escuta, agradecer o espaço dentro da confraria para contar essas histórias para vocês. E se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, não dá o joinha. Recomenda para os seus amigos. Se você não gostou, recomenda para os seus inimigos. E é isso aí. A gente vai estar de volta no próximo Ao Vivo da Pindaíba, porque tem muita história para contar. Aquele abraço.
Well, it's just the beginning. What is this that stands before me? Figure in black that points